E aí eu acho que hoje a gente fecha o arco de debates sobre o PL 1434, que na semana anterior nós encerramos falando sobre a justificação, e a gente abre hoje falando sobre a justificação que está toda grifada. Amiga, Bom, se deleite, porque é o meu interesse. Então, a ideia que a gente tem aqui é justamente argumentar, né, por que a gente discorda absoluta e plenamente com a proposição de uma profissão de analista do comportamento. No meu caso pessoal, com a profissão de analista do comportamento, ponto, né? Agora nem futuramente, a não ser que um argumento que ainda não tenha sido colocado me convença, porque até agora nenhum dos argumentos conseguiu ser maior do que o meu próprio argumento. Porque isso é flexibilidade. Sim, agora eu não quero. No momento mas eu não vou consegui, ouvir. estou aqui para ouvir. Agora, este PL, o 1434, que institui a profissão de terapeuta ABA para pessoas atípicas, ele tem sido, né, debatido no sentido de, ótimo, ele tem sido colocado como uma solução, sim, para um problema específico de uma área específica, dentro de um campo de atuação específico, em um modelo comercial específico. E isso tem sido colocado publicamente como se essa microespecificidade fosse um problema da comunidade toda, como um todo em geral, de todo mundo. Isso. Então, começa por aí, né? Então, assim, está se tomando a parte pelo todo num nível institucional e perigoso, eu acho. Eu também acho. Então, qual é a por que eu digo isso? Porque quando eles fazem a justificação, ou seja, todo projeto de lei tem que ter uma parte em que você diz por que esse projeto está sendo proposto. Qual o problema da sociedade esse projeto pretende resolver. Isso. Né? Então já começa assim. Parari parará, em resposta à crescente demanda por serviços baseados na análise de comportamento aplicada. Aonde está esta crescente demanda por serviços de aba? Então, assim, ela só, vocês concordem comigo ou não, se discordam, digam aonde vocês estão vendo outra crescente demanda por serviços de aba, porque até onde eu consigo enxergar, ela acontece apenas no contexto da prestação de serviço de intervenção comportamental baseada em aba para operadoras de planos de saúde, certo? É aí que está a crescente demanda por serviços de aba. Pontual em um único tipo de prática. Acho que eu adoraria estar tendo esse tipo de problema em OBM, ó. Em gestão, comportamento. Então, assim, em um modelo de um tipo de prática num contexto mercadológico muito específico. Ou seja, está bem circunscrito. Está circunscrito. Então, se o problema está... Não estou dizendo que o problema não existe. Ele super existe. Eu também não estou dizendo que ele não afeta muita gente. Ele afeta muita gente. Mas eu estou dizendo que o problema é circunscrito. Então, se o problema é circunscrito, por que não se está propondo uma solução circunscrita ao problema? Então, eu tenho um problema pontual e circunscrito e eu proponho uma solução que vai afetar tudo o que está em volta do problema. Sim. E pode ser que leve ele junto. Né? É o bom e velho jogar o bebê com a água da bacia. Com a água da bacia, literalmente. Né? Então, meu primeiro questionamento é... a crescente demanda, né? Então, assim, se a justificativa existe uma crescente demanda, essa justificativa não justifica criar uma profissão para atender essa crescente demanda. Isso, tá? Não justifica. E aí ele fala também os riscos éticos, humanos e financeiros observados em função da ausência de regulamentação específica. Regulamentação específica para o quê? E outra coisa, éticos e financeiros. Quem é que reclama
de quem eu é... aumentando aqui o negócio. Quem é que está reclamando muito? De quem é esse risco financeiro? Plano. Né? E ainda assim, riscos humanos, sim, éticos, com certeza, e financeiros. Jacinto está fazendo uma pergunta altamente interessada no umbigo dele, porque ele vai fazer mestrado, doutorado em políticas públicas, análise do comportamento e políticas públicas. Aí ele está dizendo, vocês acham que a falta de analistas do comportamento na política facilita esse tipo de coisa? Não, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, Jacinto. Não é a falta de analistas do comportamento da política, é a falta de política entre os analistas do comportamento. O analista do comportamento precisa aprender a ser um bicho político. eu acho que ele falou do que eu estava dizendo em relação à PEC da blindagem. Não vai fazer diferença. Se não formos a favor de nós mesmos, e aí eu estou dizendo aqui, se mulheres não votarem em mulheres, se nós não nos colocarmos representando e fazendo coro, porque quando o centrão se une à extrema-direita, vai passando tudo. Por quê? É representatividade, são os homens brancos. Mas você entende que não é você lutando pelo seu umbigo? Não, é um coletivo lutando sim, por ações que beneficiem um coletivo. que é o que a gente fala aqui. Né? Crime organizado, máfia, estados extremistas, eles são absolutamente coletivistas. É uma coluna que luta... Gente, o tanto de deputado, senador, o próprio Fux, que está sacrificando a sua imagem individual. Não, ele começou a sacrificar a imagem dele não. quando ele resolveu usar aquela peruca horrorosa, gente. Ele já tem precedente. E tem outras coisas mais. A moça do PL que saiu da representação do partido para poder o bonito, que tá lá na casa do cão, fazendo tudo menos trabalhar, continuar e não sei. Quando você olha uma coluna, a coluna avança. Quando você começa a criar... Por que você acha que... Eu acho que existe uma correlação muito clara. Eu não vou afirmar causalidade porque eu não sou tonta, mas que existe uma correlação muito forte entre uma sociedade e um estado absolutamente capitalista, como os Estados Unidos, que preza absolutamente pelo individualismo, os direitos individuais, as liberdades de expressão, desde que seja minha. E não existem mais, mas em algum momento existiu ali entre Cuba, a China e algum outro país minúsculo que conseguiu um mínimo de socialismo de fato, né? Sistemas que são... Vamos pensar em sociedades originárias, povos originários, que são coletivistas por natureza quase, né? Então, que são baseados na coletividade, na troca e na manutenção do bem-estar do grupo. Veja o que produziu um e o que produziu o outro. Então, eu acho que faz muito sentido a gente pensar que, claro que quando você tem uma força de capital que super controla, né, reforçadores e distribui, né, esses reforçadores de acordo com quem é que é mais individualista e consegue com mais presteza fazer aquilo que a minha agência de controle precisa para sobreviver. Inclusive uma lei. Né? E a diferença entre um grupo constituído de uma coletividade que vem há décadas pensando no avanço da ciência e do conhecimento para que toda a comunidade seja beneficiada. Então, para mim, é uma analogia muito clara. É uma analogia muito clara. Então, e faz todo sentido quando a gente... Isso sim crescente, na minha experiência, quando a gente ouve relatos crescentes de pessoas dizendo: eu não quero mais trabalhar com aba, eu não consigo me incluir, tem muito ego envolvido. Eu ouço isso semana sim, semana também,
tem muito ego envolvido em aba. Não existe isso em outras áreas. De novo, nada que é 100% uma coisa e 100% outra, tá, né? Os extremos nunca são legais. Existe talvez menos, mas se você parar para prestar atenção direitinho, toda a área tem ego. Talvez outras áreas que já são mais solidificadas, elas já têm mais tradição, ou seja, as coisas já estão mais assentadas, você veja menos isso. A análise do comportamento, ela tem o quê? 60 anos aqui no Brasil? É mais ou menos isso. Então, ainda é pouco. E num movimento onde houve uma descoberta de um pote de ouro, e aí comportamentos nomeados como ganância, eles estão, né, falando mais alto, e não é do meu interesse dividir tudo isso que eu posso ter sozinha com o todo. Aí surge um espantalho desse, um negócio desse. Eu acho que muito do controle dessa agência, ele é o controle que as agências fazem, que é insidioso. Né? Elas colocam as práticas culturais e a narrativa de forma que você tem plena certeza de que o que você está fazendo é o melhor que pode ser feito. Porque você não consegue, né, ter essa visão de um todo fora do controle daquela agência. Né? Por que você acha que os planos de saúde fazem tudo e mais um pouco para só pagar quem tem, no máximo, uma pós-graduação lato sensu? E tem uma coisa que eu pensei agora também, que é assim, se você for olhar para os planos de saúde, enquanto eles já são fortes em si mesmo, cada um deles, mas eles têm o que a máfia de Nova York tinha, que é The Commission. Eles têm a comissão, que quando eles se reúnem para práticas iguais. Porque uma hora é a Unimed, outra hora é o Apvida, outra hora é a Sul América, outra hora é o Bradesco. Então, seguro-saúde, operadora de saúde. É tudo a mesma coisa, gente. Tudo. Te dão essa sensação de que existe um mínimo de diversidade, quando na verdade não existe. Né, é todo mundo a mesma que as coisa. pessoas, mas eu não tive... realmente, com a Unimed eu tive problema, mas com a Apvida eu não tive problema. Outra é muito boa. Eu tô falando o nome, gente, porque assim, é nacional, é em qualquer âmbito. Tá, vamos voltar pra vaca fria. Vamos. Então, assim, começa que a justificativa, ela parte do pressuposto de que um problema circunscrito e pontual, né, precisa justificar uma lei que vai afetar uma comunidade inteira como um todo. Aí tem alguns problemas aqui dos erros de princípio, né? Que é o outro motivo pelo qual uma lei não pode ser escrita em burro. Porque senão ela começa a ficar contraditória e vocês não tenham a mínima dúvida de que todos os advogados de todos os planos de saúde estão doidos para essa lei sair do jeito que ela tá. É verdade. Porque quanto mais ambiguidade, quanto mais contradição interna ela tiver, mais ela abre espaço para interpretação, né, do jeito que eu quero. O lobby tá grande. Então, assim, a aba é uma abordagem científica amplamente reconhecida, utilizada para a promoção de mudanças de comportamento socialmente significativo, especialmente eficaz em intervenções para pessoas com transtorno do espectro autista e outros transtornos de neurodesenvolvimento. Aí a gente volta pro título. De novo. Que diz que é regulador. Então, a aba é isso aqui que eles estão dizendo que é. Ela é especialmente isso aqui que elas estão dizendo que é. E aí vem o erro de princípio, que é uma ciência natural aplicada, toda ciência natural ela é aplicada por definição, que não é uma ciência social e humana. Segundo quem, cara pálida? É um debate que desde que o Skinner escreveu o comportamento dos organismos não se resolveu até hoje. Se a análise do comportamento é uma ciência natural ou se ela é uma ciência social. Ou uma ciência social aplicada. Eu acho que ela é tudo, mas lá no debate do paradigma. Assim,
Na sequência, o Banaco disse, não foi o Banaco, foi o Denis. O Denis disse, é uma ciência natural, faz parte da biologia. Na sequência, a Maria Amália veio, é uma ciência natural, mas também é uma ciência social e humana. Ela está em todos esses campos. Então, aqui, com esta afirmação, a gente entende por que é tão difícil para quem justifica desta maneira enxergar o problema como um problema pontual e restrito. Porque eles não conseguem enxergar nem a própria ciência como uma coisa mais ampla, né? E aí vem, para mim, é o último prego no caixão, que se baseia em práticas individualizadas, mensuráveis, supervisionadas e centradas no cliente, sendo considerado um padrão de excelência no atendimento das pessoas com necessidades clínicas, sociais e educacionais. Então, quando você define a aba, define a profissão pela prática centrada no cliente, mensurável, individualizada e supervisionada, você está definindo o todo de uma prática inteira de análise do comportamento como unicamente atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico. Porque esta prática descrita aqui é a prática que é feita única e exclusivamente no atendimento de pessoas com transtornos de desenvolvimento. É aba Parateia. Então, quando eu falo, esse é um projeto de lei que, se for proposto como profissão de terapeuta para pessoas com TEA, eu não me oponho, vá lá e faça. Não é. Não é. Não é profissão de analista do comportamento, é profissão de terapeuta de pessoas com TEA e outros transtornos de desenvolvimento, né? E aí, outro erro de princípio essa ciência se baseia em práticas. Gente, não é o contrário? Uma ciência não se baseia em práticas, uma ciência se baseia em princípios. Né? Então, assim, a ciência não se baseia na prática, a ciência descreve e explica fenômenos, estabelecendo princípios de funcionamento do seu objeto de estudo, no nosso caso, comportamento. A prática é que se baseia na ciência. Então, você coloca aqui um erro de princípio, uma inversão de conceito tão absurda que eu acho que você chega a invalidar qualquer coisa que tem aqui, porque isso aqui demonstra que esse projeto não foi escrito para atender a análise do comportamento. Não. Ele foi escrito para atender outras coisas. Ou a saber, né? Quem trabalha para plano de saúde. Muito perigoso. Aí, contudo, continua a justificação. A falta de regulamentação no Brasil, aí eu pergunto de novo, regulamentação do quê? A falta de regulamentação, X, né? Tem favorecido a atuação de pessoas sem qualificação, formação técnica e supervisão adequada. Em que contexto? Para quem? Não se sabe. Gerando riscos de danos psicológicos. Eu adoro que agora eles assumem que o dano é psicológico, quando lá no começo ele diz que não é psicologia, tá? A indivíduos vulneráveis, prejuízos à eficiência do serviço prestado e prejuízo financeiro significativo às famílias, instituições de ensino e provedores de fundos. Então, assim, tá claro, né? A preocupação da lei, né? Então, assim, sim, tá muito preocupado com o cliente do serviço e essa família que está sendo atendida pelos serviços, e eu acho absolutamente legítimo, e eu também estou muito preocupada com elas, apesar, né, dos boatos. Mas deixa claro que também é uma preocupação o prejuízo financeiro dos provedores de fundos, ou seja, os planos de saúde. E interessante, né? Provedores de fundos, que é para quê? Para a comunidade, de um modo geral, não compreender. Ah, sim. Né? Porque a lei tem que ser escrita em burro, que é para todo mundo entender. Então, assim, de novo, você está falando aqui dos riscos de danos e prejuízos
para um contexto restrito à aba ateia. Aba para ateia. Tá? Continuando. Aí ele vai falar da experiência internacional, em especial dos Estados Unidos. Não é em especial, é a única que existe. Tá, gente? Que ilustra de forma contundente os riscos associados à prática não regulada da aba. Meu coração fica tão quentinho. Então vamos lá. Qual é o risco? O risco é não ter uma profissão regulada ou não ter uma prática regulada. O risco é quando é a prática que não é regulamentada. A gente está falando aqui de um problema de falta de regulamentação oficial, legal, de uma prática de saúde, uma prática de assistência à saúde de pessoas com desenvolvimento atípico. Uma prática. Tá? Então, se é a prática que não é regulada, então a gente devia estar propondo uma regulação da prática e não a criação de uma profissão que só serve para fazer uma coisa. Engraçado que foi o único parágrafo em que tem uma citação. E essa citação, né, Sandland, fala de uma prática inadequada. Prática inadequada. Exato. Da prática de quê? De modificação do comportamento em instituições na década de 70 que usavam modificação de comportamento enquanto método de tratamento para pessoas, né, com múltiplos tipos de deficiência cognitiva, transtorno de desenvolvimento, problemas de saúde mental como um todo. Além do que fortalece o discurso do nosso comportamento de vira-lata, né? Sim. Precisar trazer informações. Não, eu acho legal trazer as informações. Eu acho que a gente informação tem é boa, dentro. Mas de novo, né? Então, primeiro a gente olha a informação produzida aqui, depois a gente traz ela de fora e interpreta ela no nosso contexto. No nosso mundo. Então, é isso. De novo, eu acho que é muito... Eu adoro que gente que quer dizer quem é que pode se dizer analista do comportamento e não consegue fazer análise funcional. Pois é. Porque quando você diz tem que ser assim porque é assim que está no livro, ou tem que ser assim porque só desse jeito é que tem artigo publicado, você está fazendo um raciocínio absolutamente topográfico. Você está olhando para a topografia e você está replicando uma topografia sem analisar qual é a função disso neste contexto. E é um lugar de conforto, por quê? Porque eu não me implico. Eu só falei o que estava aqui, eu só estou seguindo o que está aqui. Não é a sua cabeça pensando, não é? Não é desculpa, tá, gente? Queria dizer que se você, repetir uma mentira, você mentiu junto. Igual o GPT, gente. Né? Se você pega um documento e escreve pelo GPT, você não pode dizer que foi ele, não. Né? Foi você. Aí ele vai dizer que toda essa história que aconteceu nos Estados Unidos estabelece um marco regulatório. Então. Sim, estabelece um marco regulatório para a prática de análise do comportamento aplicada à TEA. É muito claro que a regulação é para pessoas que prestam serviços baseados em análise de comportamento aplicada para TEA. É isso, né? Que é essencial para proteger os direitos dos pacientes e a integridade da prática. Sim. Aí pronto, acabou, eu não tenho paciente. Direito dos pacientes, das pessoas que prestam serviços da área de saúde em intervenção comportamental baseada em aba para TEA. A cada parágrafo vai se tornando mais real a recolocação, ou a colocação do título correto. Não é para o analista do comportamento técnico comportamental. Né? Aí eu nem vou entrar no mérito de falar sobre esse ponto técnico comportamental, gente, que dó. Não, vamos ficar aqui. Então vamos lá. Aí, nas décadas seguintes, continua falando dos Estados Unidos. O sistema de regulamentação, sim, robusto, da prática de análise do comportamento aplicada. Não, eu quero sofrer aqui ainda. Atualmente, gente, eu tenho vontade de furar meus ouvidos e meus olhos. Mas eu tô aqui na...
Tu não tava aqui? Não. Ah, perdão. Então vai, Ana. Tá? Então vai. Quando eu chegar Peraí, aqui, eu agora quero no próximo pegar parágrafo. esse. Tá. Ainda vou falar só de alguma coisa. Ah, fala. Que nos Estados Unidos foi criado o board, sim, passou a ter a aprovação de legislação estadual e federal que reconheciam essa certificação e licenciamentos para a prática profissional restrita à intervenção comportamental baseada em aba para a TEA. Em nenhum lugar de qualquer manual do board ou de qualquer outra agência certificadora de analistas do comportamento para atendimento a pessoas com desenvolvimento atípico, está escrito que não é exclusivamente para pessoas com desenvolvimento atípico. A certificadora, a agência certificadora internacional válida neste momento, que é o que o ABA, me deu uma certificação de Qualified Behavior Analyst. O que quer dizer o Qualified? Que você Qualificada para atender pessoas com TEA. A certificação é explícita. Por isso eu não tiro. Não deixa dúvida. Você não precisa, você não trabalha com pessoas com TEA. Pois é, exato. Né? E quando eu pego o JBM, que eu vou ver, tem pau de porrada lá Nossa dentro. Senhora. Porque querem enfiar o BM aqui dentro das coisas, enfim. Não vai, agora é o seu. Não, eu tava lendo tudo, assim, mas esse aqui, ó. Atualmente, a aba é financiada por seguros privados, outro jeito de falar operadora de saúde, e programas públicos de saúde, SUS, sendo considerada um componente essencial no tratamento do autismo, com base em evidências acumuladas ao longo de mais de 5 décadas. Deixa eu brilhar agora, amiga. Porque é o seguinte, você que está concordando com esse projeto de lei ou que está fortalecendo esse discurso na sua comunidade, você está fazendo um desserviço para quem você verbaliza querer ajudar. Quando você fala é porque eu me preocupo com as famílias, com as crianças, porque eu sou mãe de autista e tenho uma clínica, porque eu sou uma profissional e sou sensibilizada com isso, porque eu tenho uma pessoa autista na minha família. Não interessa o que você fala. Quando você concorda que a viabilização dessa tecnologia comportamental, ela só consegue ser ofertada com seguros privados, e aí, por gentileza, você colocou aqui o SUS, você está fazendo um desserviço para todos nós. Nós, clientes que você quer ganhar dinheiro, e nós, analistas do comportamento comprometidos com a área. O que eu tem 6 anos, 7, que eu falo o tempo inteiro. Não baseie o seu modelo de negócios associado à operadora de saúde, porque você tem não só provas dentro da sua área, dentro do seu mercado de atuação, do seu negócio, do seu CNPJ, mas você pode olhar o quanto de hospitais de médio e pequeno porte quebram porque a operadora de saúde deixa de pagar. O quanto de pessoas que morrem, o que é bom, inclusive, para a operadora de saúde. A operadora de saúde câncer. Gosta de 2 tipos de gente. Gente que não fica doente e gente morta. Exatamente. Porque são os 2 tipos de gente que não dão despesa. Por isso existem tantos incentivos como é que eles falam, seguros privados, em incentivar práticas de saúde, de boa alimentação, porque quanto mais você pratica exercício, quanto mais você se alimenta melhor, menor é a probabilidade de você fazer uso deles. Porque, assim, você virar e passar recibo para operadora de saúde, tenha vergonha na cara, criatura. Honre. Mulher, se você é mulher, eu vou fazer assim. Honre o que você tem no meio das pernas. Honre o que você está fazendo, porque isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, gente. Assim, você passar pano para rico, porque é bilhão, gente, é bilhão. E quando o texto diz, e palavras são muito importantes, né? Procurem no perfil da Fernanda Calisto um videozinho que ela está falando sobre o uso da palavra adultização em todo o caso do Felca e das... Então, por que está se usando a palavra adultização quando
o termo que descreve o que está acontecendo é exploração sexual de menores. Dar Então, nome às coisas. Por que a gente fala seguros privados quando o que eu estou nomeando são empresas capitalistas, multinacionais, de capital aberto, monopolistas e que têm como objetivo produzir lucro para os seus acionários. Fazendo uma cortina de fumaça onde você se sente segura ao ter um plano dessa operação, mas na hora que você precisa, você não usa. A Ana não cansa de contar aqui. Eu pago, eventos. Subiu em 500 e tantos reais por mês da Apvida. Eu usei 3 vezes online. E desde não vou nem 2019 falar quanto eu pago que eu lá, pago porque isso. criança e idoso é caríssimo. Não vou falar do idoso. Pois é, eu tenho as crianças e tu tem o idoso. Né, quando precisa, é tratado que nem... Eu deveria ter ido no SUS. No SUS eu sou tratada melhor, eu tenho certeza e experiência. O Drauzio Varela, nessa última entrevista que ele fez no Conversa com Bial, ele fala que todos nós, e ele se inclui, todos nós vamos morrer ou de questões, problemas cardíacos ou de câncer, por causa do nosso estilo de vida. Estilo de vida e da expectativa de vida que vem aumentando. O ser humano não foi feito para durar 100 anos. Né? Bora então, terminar logo esse negócio aqui, porque no parágrafo quase final, antes das formalidades de projetos, razões e aprovações. Então, a justificação da regulamentação da profissão de analista do comportamento no Brasil permitirá que o país se alinhe às melhores práticas internacionais. Não existem melhores práticas internacionais, existem melhores práticas em um país. Ai, Paulo Freire, chamado Estados Unidos. Aí agora vem, né, meu último argumento que tá escrito aqui, tá? Espinhado de roxinho. Garantindo que apenas profissionais capacitados e supervisionados atuem em contextos sensíveis como o atendimento à população autista. Então, se é para garantir isso, que eu acho que é absolutamente necessário, por que a gente não está propondo uma regulação disso? E mesmo se propor, tá? Eu vou reclamar, porque vocês estão construindo uma coisa para poder legitimizar seguros privados. Então, tem que construir isso dentro de uma realidade de um país, né, do sul global, que tem um sistema único de saúde. Gente, que é copiado, que é admirado, que é elogiado. Sim. Por que a gente não está propondo uma regulamentação da prática de intervenção comportamental em aba para pessoas atípicas? E 2, uma regulamentação da prática de atendimento de pessoas autistas nas redes de saúde. Porque se for para a rede de saúde, a minha clínica vai ficar como? Porque agora todos eles vão para lá, as pessoas que eu quero ajudar, outros vão ser ajudados por outros. E você acha que o médico que trabalha no postinho, ele é voluntário? Mas e o meu negócio? Eu vou ter que trabalhar no SUS? Como é que o SUS atende? Mas eu vou ter que trabalhar lá, não vou ter mais o meu próprio negócio? Porque agora, se a operadora de saúde não vai mais precisar pagar para mim... É uma falta total e absoluta do entendimento sobre o funcionamento da saúde no país. O SUS tem quase 38... Eu tenho que olhar essa estatística de novo. Qual é a estatística que você quer? É do quanto ele contrata de prestadores de serviço. Ele não tem atendimento só por profissionais, funcionários públicos do SUS. Ele também contrata um monte de prestador de serviço em um monte de lugar. Porque não dá para você ter todas as especialidades em todos os lugares. Mais ou menos 58%. 58%? 58%. Não, dos hospitais. Tá. 15% por empresas privadas, 11% por consórcios público-privados e 9% por fundações. Né? Então, assim, só de hospital, 50% é hospital privado contratado para prestar serviço para o SUS. Que mama do SUS. Né? Preciso dizer também que tem essa parte. E você acha que em todo lugar, em toda cidade, em todos os estados, vai ser
né, o SUS vai ser capaz de absorver toda a demanda especializada que as pessoas com autismo têm? Sim, Denilson. Não vai. O CAPS não é bacana, a atenção primária também não, mas a gente precisa reunir os nossos esforços para lutar para o lugar certo. Se a gente estivesse dedicando todo esse tempo, todo esse dinheiro, todo esse lobby para trabalhar a favor de uma melhora de qualidade desse serviço no SUS, e não como que eu encontro, que eu a acho minha que talvez reclamação a gente tenha que é também mudar o jeito, não é no SUS, é pelo SUS, porque, mas quando eu continuei reclamando da coisa do SUS, é porque é o seguinte, se der certo pelo SUS, vai realmente fazer uma enorme diferença na vida de diversas pessoas que realmente não têm condições de pagar. A gente vai entrar em outra questão. Porém, entretanto, todavia, se der certo, eu não tenho mais o status de dona de clínica enorme. Eu não vou mais poder sair acumulando riquezas por aí. E esse, de novo, é um pensamento que só está olhando aqui, na ponta do nariz. Por quê? Porque você pode sim ter muito dinheiro, muito dinheiro. Você acha Se que você dono de hospital mora onde? Na cidade dos funcionários? Nem o chefe do PCC. Quer dizer, o chefe do PCC está preso, mas os demais... Né? Mas se você, de fato, desenvolve um negócio, se você se prepara gerencialmente para desenvolver um negócio, para atender uma população, um nicho específico, que não é um nicho que não pode pagar. E não pode pagar, a gente está lutando para poder ser atendido pelo SUS. É exatamente isso. O Denilson fez o seguinte comentário. Os dispositivos que existem, nenhum do SUS hoje se adequa à necessidade das pessoas. CAPS não é bacana, atenção primária também não, e SGH no Ceará com hospitais. Eu quero um dispositivo novo. É isso que a gente está falando desde o começo. É isso. Nós não estamos falando que tem que contratar, concursado, um analista do comportamento para trabalhar no CAPS, para atender criança autista. A gente está dizendo que no momento em que for regulamentado esse atendimento dentro do SUS, o SUS vai ter que contratar empresas especializadas para prestar esse serviço. É um novo dispositivo. E o SUS paga em dia, tá, beberes? Inclusive o SUS SUS paga em dia, ao contrário dos seguros dos privados. trilhardários que, né, até hoje, né, não pagam nem ao SUS, né? E ainda tem mais Inclusive uma questão. Isso, eles podiam começar a pagar ao SUS o que eles devem ao SUS. Que era o que eu ia dizer, era exatamente o que eu ia dizer. Com certeza pagava o tratamento, olha, de uma boa parte dos autistas durante muito tempo. Porque o SUS paga por coisas que depois precisa entrar em disputa judicial para ser cobrado o SUS, tentar cobrar do seguro privado. Você quer um exemplo? Aconteceu comigo, eu vi com esses olhos com a terra de comer. O plano de saúde de mamã não tem ambulância. Quando eu preciso de uma ambulância, eu tenho que chamar o SAMU. Quem é que paga pela ambulância do SAMU que foi na minha casa buscar minha mãe e levar até o hospital? Que tem seguro privado. Ou seja, a gente está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso é. Certo? Então, o SUS está pagando por um atendimento que deveria estar sendo feito pela operadora de plano de saúde. Quando a operadora do plano de saúde não faz esse atendimento, o SUS faz. E o usuário paga 2 vezes por ele. E aí vocês acham que o único jeito de prestar serviço para pessoas autistas é com os planos de saúde? A dinâmica é a mesma. Se você investe a sua energia, ou seja, se você foca em ações que são comprometidas com causas que de fato vão apresentar o resultado que você diz querer, a gente não estaria aqui tendo que discutir. Eu não consigo chamar isso mais nem de PL, esse texto, na boa. A gente não estaria aqui perdendo tempo discutindo isso daqui, porque não existiria a necessidade de lutar pela permanência nessa relação financiada por seguros privados, porque o seguro privado não quer saber de uma intervenção com diretrizes que já existem. Né? Mas essa.
Se é uma diretriz sobre a prática, no sentido de procedimentos e processos que são diretamente aplicados ao cliente, essas diretrizes já existem, porque, de novo, é intervenção comportamental baseada em aba, certo? Os princípios e procedimentos já estão dispostos. O que a gente está dizendo é preciso de uma regulamentação sobre estas relações entre o prestador de serviço e o consumidor final. Isso. Certo? Então, vai para além, né, dos princípios comportamentais. A gente precisa dizer, por exemplo, qual é o escopo de atuação. Porque, segundo essa lei, que eu acho linda, acho tão bonita. Gente, o chat GPT em 5 minutos me deu uma resposta melhor. Mas eles querem legislar sobre a profissão dos outros. Porque quando houver conflito, quem vai resolver é o juiz. Então, uma lei que dispõe, eu não sei dizer para você o que é o que eu estou dispondo aqui, pergunta para o juiz, é uma pérola. Mas, assim, é uma prática multiprofissional, é uma prática proveniente de uma ciência de fronteira que atravessa diferentes áreas de conhecimento. É uma prática dentro da área de saúde que tem como objetivo proporcionar qualidade de vida. Então, tem que ser regulamentada no sentido de quais são os critérios para eu dizer que essa prática está atingindo os objetivos de melhorar a qualidade de vida. Como, né, que eu faço para melhorar a qualidade de vida? Qual é o critério mínimo de formação para uma pessoa que se dispõe a fazer essa prática dentro desses critérios? Quais os tipos de relação comercial, os tipos de relação de cliente, prestadora de serviço, que podem acontecer dentro desta prática? Isso é a regulamentação que a gente precisa. Não é uma regulamentação se tem que fazer 40 horas ou 5 horas. Isso quem regulamenta é a ciência, né? E o escopo de atuação e de formação escopo de atuação e formação, né? Para você fazer isso, para você ser técnico comportamental, qual é a formação necessária? Para você ser coordenador de equipe, qual é a formação necessária? Para você ser supervisor de caso, qual é a formação necessária? Quem vai dar essa formação? Como essa formação tem que ser feita? Tudo isso é regulamentação da prática, minha gente. Procura aí, regulamentação da prática de acupuntura. Procura aí, regulamentação da prática de manicure. Então, é isso, meu povo. Ok, encerramos este conjunto. Entendo mais novidades, alterações, a gente volta a conversar. Obrigada. Eu quero deixar todo mundo com uma citação. Ai, que ótimo. A Ana agora tem terminado as coisas citações. Com citações. Abre aspas. Nenhum modo de vida é inevitável. Examine o seu próprio de perto. Se você não gosta dele, mude. Não considere nenhuma prática como imutável. Mude, esteja pronto para mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. Nossa, quem foi essa pessoa maravilhosa, Ana, que escreveu isso? Um rapaz chamado Beth Skinner, em 1948, num livrinho chamado Wild and True. Gente, o livro que me fez, que mudou toda a minha vida. A única pessoa que foi capaz de ter esse livro, ele é chato Amiga, eu sou demais. apaixonada por ele. Ele tá ali na minha estante, ainda quero fazer um vídeo sobre ele. Eu preciso abordar ele do ponto de vista... Isso é um livro técnico, porque quando você lê ele como... Meu Deus, isso é um livro de literatura... É difícil, gente. É pedregoso o caminho. Mas tem que ler, é bom. Eu amei. Tchau. Até. Tchau, beijo. Pose pra capa. Helena, um momento. Não era nem pra gente estar rindo, né, nessa porcaria, porque é uma coisa tão ruim. Beijo, gente. Ó, o Denilson dizendo 1947, o bicho sabe até o ano. 48 edição brasileira, Denilson. Deve ser. Acho que foi aqui. Ai, ó, eu gostei. Mas eu também confesso que eu cansei desse assunto, porque... então, mas tipo, eles estão contando com isso, sabe? Eu acho. Que a gente vai cansar de falar disso, porque a gente tem mais coisa pra fazer da vida, né? Enquanto eles não eu têm. quero voltar
em qualquer atualização. Tipo, saiu sim. o melhoramento do texto. Bora mais de novo. O que a gente volta podia... com isso. Se não tiver... Tá desligado já. A live tá? O outro também? Não, tu quer que eu encerre? É melhor. Nós vamos fofocar Tchau, agora. Helena. Fala nomes.